Amados e queridos irmãos, vamos lá então para o nosso segundo tópico dessa lição, ou se você preferir, o segundo vídeo. Lembrando que nós estamos estudando essa revista maravilhosa da editora Betel. Estamos tratando nesse segundo trimestre sobre Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico e da reconstrução dos muros. E hoje nós estamos falando sobre o culto, a importância para uma vida cristã edificada. E nesse tópico 2, nós vamos falar aqui sobre o culto que agrada a Deus. Então, o Bispo Samuel Ferreira é que faz os comentários de todas essas lições. E antes de nós lermos, deixa eu aproveitar e falar com você que está chegando pela primeira vez, você que está se deparando pela primeira vez com o nosso canal. Conheça o nosso canal, ok? Se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe, ok? Isso é muito importante para nós. O YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Essas lições todas são comentadas aqui pelo Bispo Samuel Ferreira e nós estamos procurando aqui tirar lições, extrair lições para nosso crescimento espiritual, para que possamos a cada dia ter uma vida mais sadia espiritualmente falando diante da presença de Deus. Então, sem delongas, vamos lá. O culto que agrada a Deus. O culto deve ser centrado em reverência, gratidão e adoração, sempre com decência e ordem. Alguns elementos são essenciais para isso. A oração, que expressa a dependência e comunhão, a leitura e a pregação da palavra, para alinhar os corações com a verdade divina. Louvores para exaltar a grandeza de Deus, com humildade e gratidão. Participação no culto deve ser marcada por um coração contrito, livre de hipocrisias, que busca glorificar a Deus e não a si mesmo. Quando reunidos para prestar culto ao Senhor, devemos ser agentes de edificação e preservação da unidade operada pelo Espírito Santo. Achei extraordinário essa colocação aqui do Bispo Samuel Ferreira. Sabe, irmãos, após compreendermos a importância do culto, nós precisamos entender que nem todo culto oferecido a Deus é necessariamente agradável a Ele. Ei, você lembra quando o povo de Israel estava oferecendo um culto a Deus e o profeta Isaías, é claro, vendo o povo adorar, estava ali alegre, feliz, o povo está na presença de Deus, o povo está adorando a Deus. Mas a Bíblia nos fala que de repente a voz de Deus ecoou e Deus disse: esse mesmo povo que me louva, Isaías, com os lábios, o coração está longe de mim. Então isso faz entender que a Bíblia nos mostra que Deus, ele não observa, sim, ele não observa apenas a liturgia, os cânticos ou a participação externa, mas Deus examina o coração daqueles que o adoram. Em Neemias capítulo 8, nós vemos um povo reunido não apenas fisicamente, mas com o coração totalmente voltado para Ele. Havia reverência diante da palavra, gratidão pelas bênçãos recebidas e uma organização que favorecia a adoração coletiva. Então, esses elementos, eles nos ensinam princípios fundamentais para um culto verdadeiramente honrado ao Senhor. O culto que agrada a Deus não é caracterizado pela aparência, mas sim pela sinceridade, pela submissão à sua vontade, pelo respeito a Deus, pelo respeito também à sua presença. Então, são coisas que para quem vai oferecer um culto a Deus, precisa analisar. Porque eu gravei uma mensagem numa de nossas congregações aqui no nosso campo, e eu falava justamente sobre isso. É o tema, está aí nos vídeos: Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerás. Que, infelizmente, existe uma possibilidade de nós estarmos dentro do templo
em meio ao culto e, ao mesmo tempo, estarmos bem longe daquele lugar, com o nosso pensamento voltado para tantas outras coisas, sendo que o importante seria, naquele momento, estarmos focados em oferecer um culto a Deus. Tópico 2.1 vai falar sobre a necessidade da reverência. Atitudes desrespeitosas e irreverentes no culto a Deus são problemas que as lideranças devem enfrentar com assertividade. Pessoas conversando, usando celular ou andando durante a pregação, por exemplo, devem ser exortadas quanto ao seu comportamento irreverente na casa de Deus. Todos os presentes na igreja devem cultuar a Deus com a honra que a Ele é devida, em reverência santa. Jesus, ao expulsar do templo os cambistas, disse: a minha casa será chamada casa de oração. A reverência ao local de culto é tão relevante para os cristãos que Jesus enfatizou o tema, segundo registrado nos 4 evangelhos, Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19 e João 2. É um alerta divino para que nunca nos esqueçamos de como nos comportar na casa de Deus. Em Isaías 6, os serafins voavam em volta do trono de Deus e, diante do esplendor da sua glória, cobrem o rosto e os pés. Se até os anjos agem assim, qual deve ser a nossa atitude na casa de Deus? Então é interessante que quando Esdras, voltando lá para os dias de Neemias, ele abriu o livro da lei diante do povo, primeiro, todos se colocaram de pé, em sinal de respeito, de reverência. Está lá em Neemias 8. Aquele gesto demonstrava que eles reconheciam a autoridade de Deus e a importância da sua palavra. Vivemos em uma geração que muitas vezes valoriza a informalidade, mas a reverência, ela continua sendo indispensável no relacionamento com Deus. Reverência não significa frieza ou ritualismo, mas consciência de quem Deus é. Entramos no culto para nos encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. A reverência se manifesta em nossa postura, na atenção que aplicamos a tudo que está acontecendo dentro do culto. Respeito ao momento de adoração e a disposição que temos em ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Quanto maior for a nossa compreensão acerca dessas coisas, maior será, acredite, a nossa reverência diante dele. Por isso a importância de lermos, ouvirmos e, além de entendermos, procurarmos guardar a palavra de Deus em nossos corações. O tópico 2.2 vai falar sobre a necessidade da gratidão. O culto não se resume a pedir, mas também principalmente a agradecer. Reconhecer a bondade e a graça de Deus deve ser o motivo de estarmos na sua casa. Nossas orações devem iniciar com louvor e gratidão, como na oração do Pai Nosso. Cantar e orar com o coração quebrantado, pelo reconhecimento do que Deus tem feito em nossa vida, dá um significado especial ao culto. Um bom exemplo é o de Paulo e Silas. Mesmo feridos pelos açoites e presos pelos pés a um tronco, oravam e cantavam louvores a Deus. Com dores e sem saber o que poderia lhes acontecer, louvavam a Deus no cárcere. Então, concernente à necessidade da gratidão, nós entendemos que após ouvir a palavra, o povo foi orientado a celebrar e se alegrar no Senhor. Neemias, ele mesmo declarou que aquele dia era um dia santo e que todos deveriam festejar a bondade de Deus. Neemias capítulo 8, versículos 9 ao 12. A gratidão é uma das marcas de um verdadeiro adorador. Muitas vezes chegamos ao culto preocupados com aquilo que ainda que não recebemos, esquecendo das inúmeras bênçãos que Deus ele já nos concedeu. Sendo assim, precisamos entender que um coração grato reconhece
que tudo que possui vem das mãos de Deus. A gratidão, ela transforma a adoração, ela fortalece a nossa fé, ela produz o contentamento, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades. O culto deve ser um ambiente, irmãos, onde expressamos primeiramente, antes de pedir, como o bispo Samuel fala aqui, nós precisamos expressar nossa gratidão a Deus por aquilo que vivemos recebendo dia após dia. Graça, misericórdia, fidelidade e a provisão. Vamos aqui então para o tópico 2.3, para nós podermos encerrar esse segundo vídeo, que vai falar sobre a necessidade de ordem e decência. O apóstolo Paulo chamou de mandamentos as diretrizes ensinadas à igreja em Corinto. O culto deve ter salmo, doutrina, revelação, línguas, interpretação e liberdade para a manifestação do Espírito Santo. Porém, em relação aos dons espirituais, é necessário manter a ordem e a decência para não haver confusão. 1 Coríntios 14. O crente vai ao culto para louvar a Deus e receber a palavra. A manifestação de dons, como os de profecia e cura, faz parte do culto, mas não deve ser o principal motivo de estarmos na casa de Deus. Ir à igreja por causa de um cantor ou pregador específico é igualmente errado, porque nos leva a desviar do real propósito divino e da essência da verdadeira adoração. O alvo é adorar a Deus e não aos dons ou às pessoas. O bispo Samuel Ferreira, ele resume tudo nessas duas últimas linhas. O alvo do culto que nós oferecemos a Deus é adorá-lo e não adorar a dons e a pessoas. Não devemos ir no culto por causa de profecias que supostamente possam ser entregues a nós. Não devemos ir ao culto também por causa de um pregador de renome. Nós devemos ir à casa de Deus porque entendemos que Deus estará lá para nos abençoar. Eu vou até além, tem muitas pessoas que, se o pastor da congregação, o pastor dirigente do trabalho, ele não estiver, se ele ter que fazer uma viagem até mesmo em prol da obra de Deus, ou uma viagem de descanso para ele e a sua família, existem pessoas que, na ausência do seu pastor, elas não vão para o culto. E isto também é errado. Precisamos entender que, embora, irmãos, o culto ele seja um ambiente de liberdade espiritual, Deus ele nunca aprovou e jamais aprovará desordem. Novamente, Neemias capítulo 8, observamos aqui a reunião organizada com liderança definida, leitura da palavra e participação do povo de forma harmoniosa, independente de quem estiver na responsabilidade de conduzir toda aquela liturgia de culto. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma que esse princípio, nós lemos aqui, ao ensinar que tudo na igreja deve ser realizado com ordem e decência. A organização, ela não limita a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, cria um ambiente totalmente adequado para que todos sejam edificados. Onde há desordem, distrações e confusão, a mensagem ela pode ser prejudicada. Deus é um Deus de paz e seu povo deve refletir esse caráter também no culto. A ordem no culto, ela demonstra o respeito que nós temos por Deus, pelos irmãos e pela mensagem que estará sendo transmitida. Ok? Então nós vamos aí para o... Aí nós terminamos, né? Essa aqui era de ordem e decência. Né? A necessidade da ordem e decência. Então, a gente termina, mas deixa eu só então aproveitar que nós estamos finalizando esse segundo tópico aqui, esse segundo vídeo, e só aproveitar e deixar uma conclusão, tá? Sobre esse assunto. Nossa, tá rápido esses tópicos.
né? E deixar claro que Neemias, aqui capítulo de número 8, ele nos mostra que o culto agradável a Deus, ele é marcado por 3 características de suma importância, fundamentais: reverência, gratidão e ordem. Quando nos aproximamos de Deus com temor santo, coração agradecido e disposição para cooperar com a boa ordem da igreja, nossa adoração, ela se torna uma oferta agradável ao Senhor. Mais do que participar de uma reunião, nós somos chamados a prestar um culto que glorifique verdadeiramente o nome de Deus. Espero ter sido útil a todos vocês nesse segundo vídeo. Deus os abençoe em nome de Jesus.